Olá, me chamo Heloísa, sou da turma de Letras em Inglês 2017 da Unifespa e me formei em 2021, mas colei grau em 2022 porque, na verdade, eu fui a única da minha turma a formar no ano de 2021, então eu tive que esperar a próxima turma que ia colar grau e colei grau com a turma de Letras Português, isso, em março de 2022. Bom, vou falar um pouco aqui da minha história, um pouquinho também da minha história no curso, né? E o que eu desenvolvi a partir desse curso e onde eu estou hoje como uma pessoa licenciada em letras em inglês. A minha história, na verdade, com o inglês, ela começou, acho que eu tinha uns 16 anos e eu aprendi a falar inglês num cursinho, de idioma. Então aí eu comecei a trabalhar como professora em Paraupebas. A minha família mora lá atualmente, né? Eu vim para Marabá para fazer o curso, mas eu comecei a trabalhar lá em algumas escolas porque naquele momento eu pude perceber também o quão carente era a área, né, de professores de inglês mesmo. E depois percebi ainda o quão carente é a área de professores de inglês formados em inglês, né? Com licenciatura em letras em inglês ou dupla licenciatura letras português e inglês, tipo, quase não tem mesmo e poucas pessoas estão ainda se formando, né? Vem aumentando um pouco mais, inclusive com o curso de letras em inglês da Unifespa, isso deu uma melhorada, principalmente aqui na região, né? A gente conseguiu perceber isso. Bom, e aí eu comecei a dar aula em umas escolas em Paraupebas, 2 anos antes de prestar o vestibular para Unifespa. E isso me levou a decidir que eu queria fazer letras em inglês na Unifespa. Então, no ano de prestar vestibular, prestei o vestibular e passei e vim cursar letras em inglês em Marabá. E aí que começou o momento que eu me apaixonei por letras em inglês e principalmente por literatura, né? Comecei a cursar e foi muito tranquilo para mim, né? Estudava pela manhã, então conseguia conciliar os estudos na faculdade e trabalhar, que eu precisava trabalhar aqui em Marabá. Mas aí eu consegui algumas bolsas no decorrer do curso, dentro da própria universidade, para trabalhar dentro da própria universidade. Então eu consegui trabalhar no CRCA, consegui trabalhar no gabinete. Tive muitas oportunidades mesmo. E dentro da área, no decorrer do curso que eu fui fazendo e tal, eu consegui também trabalhar em algumas escolas de idioma, porque sempre tem alguém que está precisando de professor de inglês em escolas de idiomas. Então, é uma coisa assim muito legal, né? Que dá um suporte, um apoio bacana para quem está no curso e está precisando se manter na cidade, no curso e continuar os estudos. Então, com os horários bastante flexíveis, essas questões da gente dar aula em cursinhos de inglês, né? Pelo menos alguns que eu trabalhei tinha isso. Consegui também trabalhar como professora substituto no município, na educação pública, ver de perto a realidade do município onde eu estava fazendo o curso de letras em inglês. Isso, para mim, foi muito enriquecedor, principalmente nas disciplinas de estágio. Consegui adiantar muita coisa nessa questão dessa disciplina por conta dessas experiências já em sala de aula durante a graduação. Então isso, assim, foi muito importante. Também tive a oportunidade de conseguir uma bolsa dentro da própria universidade, né, para traduzir alguns artigos científicos em uma revista. Na verdade, eu estava trabalhando como voluntariada também em uma revista de pós-graduação dentro da universidade. E com isso eu consegui uma bolsa que pôde me ajudar, né, também. E eu pude traduzir alguns artigos para uso interno desse programa, dessa revista que é associada a um programa de pós-graduação em História. Então, isso também me ajudou muito e foi muito enriquecedor. Pude trabalhar um pouco com tradução, né? Que o nosso curso, a gente pode trabalhar com isso. Então, para mim foi maravilhoso. Inclusive, hoje, um desses artigos que eu traduzi, ele foi publicado, a tradução dele, né? Eu traduzi do inglês para o português, foi publicado. O autor principal, ele concordou. Então, é uma honra, na verdade. Isso foi uma honra para mim estar lá no meu currículo, bonitinho, graças à oportunidade que eu tive dentro da universidade. Então, também consegui desenvolver esse lado da tradução, né?
Também tive a oportunidade maravilhosa de trabalhar de fazer pesquisa junto com a professora Renata, assim, que me adotou dentro da universidade, e isso foi muito enriquecedor para mim, porque a professora Renata é uma professora maravilhosa e continua sendo, né? Hoje ela não está mais na Unifespa, ela foi para Florianópolis, né, onde era o sonho dela passar no concurso, e ficamos muito felizes por ela por isso também. Mas ela teve o convite, né, de participar. Na verdade, ela dispôs uma vaga, eu me interessei e falei com ela, e ela: Luísa, eu tava pensando em você para essa vaga. Então foi muito maravilhoso. Eu acho que hoje parte da pessoa que eu sou foi criada dentro desse grupo de pesquisa, né, falando sobre diversas coisas dentro da literatura. Então isso para mim, assim, foi a melhor parte. E com isso eu consegui desenvolver uma pesquisa com ela, né, que resultou até em capítulo de livro, e foi a minha primeira grande publicação e eu fiquei maravilhada com aquilo. Dela também, que eu fui a primeira aluna de graduação a publicar algo com ela, então ela disse também que ficou muito orgulhosa. E desse capítulo de livro se transformou no meu projeto de conclusão de curso, no meu TCC. E foi, assim, incrível. Pude apresentar várias vezes o trabalho. Ele tá lá publicadinho num capítulo de livro, no e-book, e me abriu muitas portas, na verdade, isso também, porque foi muito enriquecedor essa parte de pesquisa dentro da universidade, né? A gente aprender a fazer pesquisa e se apaixonar pelaquilo que a gente está pesquisando. Eu acho que isso é a parte mais importante que a gente tem que levar em consideração dentro da universidade, fazer algo que a gente gosta, pesquisar por algo que a gente gosta. Então, isso pra mim, assim, é incrível. Hoje eu tenho minha bibliotequinha particular aqui de literatura, então, perfeito, tô no paraíso. E após isso, também, toda essa oportunidade que tive dentro da universidade, né, a oportunidade que eu tive também de trabalhar em outras escolas, de várias formas, com cursos livres de idioma, na educação pública, tudo graças ao curso, né, porque eu tava lá dentro do curso, tava ali estudando para ser professora de inglês e me formei, e então para mim, assim, também foi maravilhoso. Depois eu fui chamada para trabalhar numa escola aqui, uma escola privada, né, que tava com um projeto bilíngue já aqui em Marabá, uma das primeiras escolas a implementar esse projeto bilíngue. Foi muito legal acompanhar isso de perto, né, trabalhar também um pouco com crianças, adolescente. Então fui crescendo dentro dessa escola, né, também por conta dessa exclusividade, vamos dizer assim, de ter uma licenciatura em letras em inglês, né? E chegou ao ponto de eu conseguir um cargo maior como coordenadora bilíngue também. E aí eu pude coordenar com outros professores e foi incrível. E me inspirava muito na coordenadora de lá da escola, né? E com isso eu acabei também trabalhando como professora particular de inglês na pandemia, né? Isso surgiu na pandemia. Foi crescendo, crescendo, crescendo. Ó, tem mais um aqui que quer fazer aula com você, outra aqui, outra aqui. E com isso eu decidi criar a minha própria escola, porque eu já estava com tantos alunos particulares e fui criar a minha própria escola. E trabalhando em cursinhos, eu percebi também, assim, uma deficiência um pouco em relação ao material didático, em relação a uma didática que, de fato, pudessem fazer com que as pessoas falassem inglês. Que eu lembro muito do professor Dirlin falando assim, que alguém, acho que na graduação dele, indagou ele, uma pessoa que veio de fora estudar aqui no Brasil, né? Que a gente tem um ensino de inglês nas escolas, mas a gente não sabe falar inglês. O que tá faltando aí? Então eu levei isso pra mim também na graduação e ficava me perguntando, sabe? Porque eu consegui ficar fluente mesmo dentro do curso de letras em inglês na Unifespa, com os professores que davam aula totalmente em inglês, que nos faziam apresentar trabalho, ler material em inglês. Eu acho que isso, assim, foi fundamental para eu desenvolver a minha fluência, essa imersão mesmo, sabe? E comecei a pensar nisso, e eu lembro que a gente teve uma disciplina do professor Rangel, dele, de produção de material didático, e para mim isso também foi maravilhoso, porque quando eu decidi abrir meu curso, eu pensei, não, eu tenho que criar um material com uma didática, pegar uma metodologia, né? As disciplinas de metodologias também me ajudaram muito, porque eu pude perceber
qual o diferencial dessa metodologia e dessa, e se eu juntar essa com aquela? Então isso também pra mim foi perfeito, porque eu consegui pensar dessa forma mais macro, sabe? E consegui criar o meu próprio material. E deu muito certo, está dando muito certo. Abri a minha escola, o nome dela é Gibbs Online English School, né? E tá dando muito certo. Inclusive, começou a aparecer bastante pessoas. E eu consegui chamar uma pessoa da Unifespa, né, que tá fazendo o curso também pra trabalhar comigo, que é a Luzinete. Ela trabalhou comigo por uns meses. E depois ela também decidiu criar o próprio curso dela, e eu fiquei muito feliz com isso, por isso, né? E a gente até bateu um papo, assim, no final do que a gente trabalhou juntos, e falamos assim, falei assim pra ela, que a gente precisa realmente tomar esse espaço, sabe? Esse espaço de empreender dentro do inglês, de fazer uma escola, de fazer um curso, sabe? Porque esse é o nosso espaço e tem tantas pessoas que não são da área e estão investindo nisso, estão fazendo isso, sabe? Tomando um espaço que é nosso, por que que a gente não pode chegar lá e fazer o nosso curso e nos apresentar e ter uma escola? Então, se você tá pensando em ir pro empreendedorismo, né? Porque essa foi a questão, ir para o empreendedorismo. E eu até brinquei um dia com a professora Renata e o professor Dylan que só senti falta de uma disciplina que nos ensinasse a empreender no inglês, que eu acho que foi a parte mais difícil. Eu tive que procurar cursos fora para fazer isso, né? E aprender mesmo na prática. Então, conversando com a Luzinete, a gente pôde pensar assim, né? Vamos ficar aqui, vamos tomar esse espaço pra gente, vamos pra gestão disso, sabe? Vamos empreender no inglês, porque a gente tem que melhorar essa questão de pessoas fluentes no Brasil, tem que ter mais, sabe? Isso abre portas para essas outras pessoas e vamos tornar isso acessível, né? Porque hoje a gente sabe que um cursinho de inglês é bastante carinho, né? Então, vamos tornar isso acessível para que mais pessoas que talvez antes não pudessem pagar, hoje possam pagar por um curso e estar em lugares de poder, porque a gente sabe que ser fluente em inglês no Brasil te abre muitas portas, te abre espaços de poder mesmo, de você estar lá representando uma classe. Então isso também é muito importante, a questão da acessibilidade, a gente pensou muito nisso. E hoje, assim, na minha escola, tem outros professores que trabalham também da Unifespa, né, comigo, que é o Teacher Christopher, a Lara. E eu sou muito orgulhosa desse time, sabe? Tem também um que é da UFPA, o Luiz, mas são pessoas que têm formação em letras em inglês. Então, uma das coisas que eu priorizo vou contratar pessoas formadas em letras em inglês, porque eu sei que essas pessoas sabem do que a gente tá falando, né? O que a gente quer passar, o que a gente quer ensinar para essas pessoas. É muito além de apenas falar inglês, sabe? Então, hoje é aqui que eu tô, na verdade, então eu tô no ramo do empreendedorismo em inglês, né, com curso de inglês, e eu tenho muitos outros projetos também, projetos de ir pra fora do país, buscar cursos para trazer, e é isso. Tô muito feliz, eu tô muito realizada com o curso que eu escolhi pra mim. Na verdade, eu não me vejo fazendo outra coisa, né? E me apaixonei pela literatura, porém hoje eu tô buscando um mestrado em linguística, porque eu tenho uma escola de inglês, eu preciso me aperfeiçoar nisso, né? Trazer formação para os professores que trabalham na Gibbs hoje, pra mim, enriquecer o material didático que eu produzo, né? Levar mais conhecimento. E também quero trabalhar na educação pública, sabe? Então, um mestrado também possivelmente possa me abrir portas para trabalhar dentro da universidade, porque é o meu sonho, na verdade, contribuir com a educação pública e gratuita e de qualidade desse país. E é isso. Obrigada!